Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, com cada um de nós. Eu estou muito feliz em poder estar trazendo aqui o estudo sobre o Apocalipse, esse tema tão pertinente no momento histórico que a gente está vivendo, com essa epidemia, com esse tanto de dúvida. É óbvio que essas dúvidas vão surgindo e vão surgindo no seio da igreja, vão surgindo no meio daqueles que acreditam na palavra. Inclusive, por acreditar na palavra, antes de começarmos o estudo profundamente, acho importante que nós coloquemos agora a mão na consciência para aquele que ainda é inadimplente com a leitura da palavra, que ainda é ausente com a meditação das Escrituras, que leve isso como uma essência na vida, pois é uma essência da vida, né? Assim como o alimento, às vezes você não sabe ao certo como ele foi feito, mas você se alimenta e sabe que aquilo é importante, é essencial para a sua sobrevivência. As Escrituras, ainda que haja uma certa dificuldade em interpretá-la, que haja uma certa dificuldade para manejá-la, para estudá-la, entendê-la como um todo, é importante que nós entendamos ela como uma essência, como algo que é essencial para a vida. E para nós também não sempre justificarmos a nossa ausência da leitura da palavra com motivos como é muito difícil de entender, ou a interpretação é subjetiva, né, pessoal, cada um interpreta do jeito que quiser. Para a gente jogar por terra essas desculpas, eu gostaria de trazer aos irmãos 5 fundamentos de interpretação bíblica que vão servir para o nosso estudo do livro do Apocalipse. Existem muito mais regras de interpretação, inclusive eu sugiro a leitura do livro Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, do Norman Geisler e do William Knox, se eu não me engano. Vou colocar o livro na tela aqui, mas para você ter essa leitura seria interessante, até para você pegar um pouco dessa interpretação bíblica, regras de interpretação bíblica. E nós vamos utilizar algumas delas para entendermos especificamente o livro do Apocalipse, ok? E eu já vou direto para essas 5 dicas, esses 5 fundamentos, tá? E lembrando que esses fundamentos nós usaremos no decorrer de todo o estudo. Então a gente vai fazer o estudo dos capítulos, capítulo por capítulo, e é claro que eu imagino que a expectativa é esse coronavírus é o fim do mundo, o milênio, a besta, o 666, enfim, todas essas doutrinas que ficam sempre em dúvida, né, das pessoas que leem. Nós vamos lidar com todos esses temas, nós vamos falar de cada uma dessas coisas no decorrer do estudo como um todo. Essa aula eu vou focar na introdução, no embasamento e na leitura do capítulo 1 e no entendimento de fato do que é o Apocalipse, né? Eu, pelo menos, eu cresci, né, quando eu era mais jovem na igreja, eu pensava no Apocalipse, eu era ensinado sobre o Apocalipse como um livro de dar medo, né? Um livro que a gente tem medo de estudar, porque é um livro de difícil interpretação, que falava do fim do mundo e aquela coisa toda. Então se botava um certo receio para a leitura desse livro e, na verdade, o livro do Apocalipse talvez seja uma das mensagens de esperanças mais lindas de toda a Bíblia. Mas a gente vai ver isso com calma. Primeiramente, vamos focar aqui nos 5 fundamentos. São 5 fundamentos de interpretação bíblica para entendermos o livro do Apocalipse, ok? Bom, a primeira regra que nós vamos utilizar é a coerência com o todo. O que é isso, a coerência com o todo? Eu, quando for ler uma passagem bíblica do Apocalipse com vocês, ela precisa ser coerente com todo o livro de Apocalipse e com toda a Bíblia. A Bíblia ela não entra em contradição. Então, uma das coisas que nós precisamos levar a sério na hora de interpretar uma referência, o que podemos usar como critério, é a coerência com todo. Se você leu e entendeu algo que está incoerente com alguma outra passagem da Bíblia, o erro está na sua interpretação e não especificamente naquela referência. Então essa é uma regra básica da gente utilizar para interpretar o livro que nós vamos estudar, o livro do Apocalipse. A segunda regra, a segunda base para nosso estudo é entender que
A palavra de Deus, assim como o Apocalipse, é inspirado por Deus, é divinamente inspirado. Mas isso não isenta da particularidade do escritor do livro com relação aos seus próprios conhecimentos, faculdades, enfim. Então, a inspiração não é uma manipulação, não é um ato isolado da consciência do escritor. Então, a partir do momento que você entende que o livro é inspirado, isso não quer dizer que aquela pessoa que escreveu estava sem consciência do que estava fazendo. Né? Você pode pegar aí como exemplo o livro de Lucas, um livro técnico. Né? O Evangelho de Lucas é claramente exposto por um médico, uma pessoa que sabe escrever, que sabe fazer pesquisa. Né? É a única passagem ali que você vai pegar coisas relacionadas à infância de Jesus. Era um homem técnico. Agora você pega um livro de Amós, né, um camponês, uma pessoa mais humilde, você vai ver que o texto é mais simples. Né? Então você vê que a inspiração não exime a particularidade, a característica específica do escritor, do autor. Nós vamos ver aí que o Apocalipse é escrito pelo apóstolo João e isso não quer dizer que ele viu tudo aquilo e foi simplesmente colocado de maneira inconsciente a escrever o que estava vendo. Ele escrevia consciente, assim como os outros autores bíblicos. Né? Você tem outros exemplos do apóstolo Paulo, que era um homem inteligentíssimo. O próprio Pedro disse que a sua teologia era meio complicada de entender, mas era coerente com a verdade, com o Evangelho, e de fato era. Inclusive ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento, inspirado, mas não isento de usar suas próprias faculdades, sua própria capacidade. Né? O próprio Pedro, Tiago, que são homens indoutos, a própria Bíblia os coloca dessa maneira, todavia foram usados por Deus também dentro de suas limitações específicas. Então, segunda regra é entender que a inspiração do apóstolo João para escrever o Apocalipse não isentou de sua faculdade mental, da sua consciência, ok? A terceira coisa que nós temos que levar como critério para estudarmos o Apocalipse é o contexto histórico e o contexto do próprio texto. Importante que a gente, ao entender o Apocalipse, entendamos também todo aquele panorama do momento histórico, da perseguição da igreja, do início ali da caminhada dos primeiros cristãos e também do contexto em geral. Não adianta, e isso não vale só para o Apocalipse, você pegar um versículo e criar uma doutrina em cima daquele único versículo. Às vezes, para entender um versículo, você precisa ler o capítulo todo. Às vezes, para entender o capítulo todo, você precisa ler o livro todo. Às vezes, para entender o livro todo, você precisa entender a Bíblia toda. Inclusive, o Apocalipse é um livro simbólico, cheio de figurações, né? De uma linguagem figurativa, simbólica. Então, você tem ali a necessidade de ter uma noção do todo da Bíblia para entender o Apocalipse. Você que está acompanhando o estudo aqui, eu sempre vou estar dando as bases das outras passagens bíblicas que vai reforçando o entendimento de algumas coisas do Apocalipse. Mas é importante que você busque ler a palavra inteira, como um todo, né? Porque isso, inclusive, é coerente com o nosso primeiro critério, de entender a Bíblia como um todo, certo? Quarto critério, é importante que, eu acabei de falar que o livro de Apocalipse é um livro com uma linguagem simbólica. Ele é o único livro de profecia do Novo Testamento, ele tem uma linguagem figurativa, ele tem uma linguagem, só para você ter uma noção, imagine que o apóstolo João, ele tenha visto na sua visão do fim um helicóptero. Naquela época não existia helicóptero. Então ele pode muito bem descrever aquilo com o mais próximo do que ele entendeu sobre aquela imagem. Ele poderia escrever, por exemplo, uma besta fera de 10 chifres, né? E ele estava falando de um helicóptero. Então é importante que, ao fazermos a leitura, a gente tenha esse entendimento, tenha essa noção do simbolismo mesclado ao entendimento momentâneo ali daquele contexto, daquele autor, no caso João. E essa quarta dica é mais focada então na humildade que nós temos que ter, levando em consideração que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismos e que afirmar, né, uma coisa A ou B sobre alguma passagem
pode até ser prepotente da nossa parte. Algumas coisas até são muito claras, ou deixam quase que sem outra interpretação. Mas é importante que nós tenhamos humildade em todo o estudo desse livro, né? De toda a Bíblia e também do Apocalipse. Então temos humildade para a gente saber dizer se acha, se não é, mas que desde que siga as outras regras. Por exemplo, se eu disser que uma interpretação A ela está errada, eu preciso ter essa convicção utilizando os outros critérios. Se ela está incoerente com outra passagem bíblica clara, então eu posso. Não é falta de humildade, mas eu posso dizer que sim, aquilo está errado. Mas tem coisas que a gente não pode afirmar quando a gente não tem nada que defina, que afirma com clareza se aquilo é A ou B, dependendo da passagem. Então, o quarto critério é a humildade. E o quinto e último critério é uma coisa importante, principalmente relacionada ao Apocalipse. De maneira geral, de modo geral, eu até citei aqui, as pessoas tendem a acreditar que o Apocalipse ele é um livro que fala só do fim do tempo, né? Os últimos dias, o fim do mundo, enfim. Mas a palavra de Deus mesmo diz, em 2 Timóteo 3,16, né, que essa palavra que nós estamos lendo ela é inspirada e proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Né? Então, se ela é inspirada para isso tudo, toda ela é inspirada para isso tudo, o Apocalipse não foge disso. O Apocalipse, então, serve para corrigir, né? Serve para redarguir, né? Dar resposta a quem te faz uma pergunta sobre alguma coisa relacionada à palavra de Deus. Ela é apta para isso. Né? Então, não esqueça que o Apocalipse também está na Bíblia, e a Bíblia como um todo tem essa função, não apenas de ser um livro de profecia, de falar do fim dos tempos, mas em toda a profecia, dentro de todo aquele contexto, você tem ensinamentos que valem para hoje. E é importante salientar isso. Em todo o nosso estudo, nós vamos sempre tentar trazer isso para o hoje, para o prático. Não adianta ler a Bíblia somente por uma questão teórica, que não vai afetar na sua vida. E você vai ver que hoje, que nós vamos estudar o capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos falar sobre a sua aplicabilidade, sobre o que esse livro pode nos trazer de prática hoje, beleza? Então, bom, depois que eu falei sobre esses 5 critérios que a gente vai utilizar como fundamento de interpretação do texto para se basear então todo o estudo do Apocalipse, eu quero agora entrar de fato na introdução do livro especificamente. O livro de Apocalipse, eu quero que você tenha também, não só com ele, mas com tudo que você for ler nas Escrituras, tenha esse tempo dedicado à meditação, à parte técnica, né? A parte do entender o panorama, o contexto, enfim. Nós vamos levar algumas coisas em consideração com relação às Escrituras toda vez que nós formos estudá-la, e no Apocalipse não vai ser diferente. Então nós vamos sempre levar em consideração o propósito, o autor, o destinatário, a data e o panorama. A gente sempre vai tentar extrair essas informações antes de ir direto nos versículos, nas referências, porque essas informações vão nos ajudar a entender melhor o livro como um todo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa é o propósito, né? Então, o propósito. Qual que é o propósito do livro do Apocalipse? A gente vai estudar ele todo, e isso vai ficando cada vez mais claro, e conforme o critério 4, é importante que nós tenhamos humildade em poder deixar em aberto, né, o entendimento de algumas coisas que não são tão claras. Não tem um versículo no Apocalipse que fala, olha, o objetivo é esse, né? Mas tem algumas coisas próximas disso, né? Então a gente pode entender o seguinte: primeiro, o que significa a palavra Apocalipse? O Apocalipse, a palavra significa revelar-se, né? Uma palavra que vem do grego, significa revelar, é descobrir o que está encoberto, né? Então imagina uma coisa encoberta e ela foi revelada. Então, de fato, Apocalipse significa isso. Então, o propósito do Apocalipse é revelar. Revelar o quê? Ele revela a glória de Cristo,
ele revela sobre o fim dos tempos, características específicas sobre o fim dos tempos, o fim do mundo. Então o Apocalipse revela isso, revela a glória de Cristo e revela também uma mensagem de esperança para os cristãos naquele momento, hoje e sempre, ok? Então vou repetir, o Apocalipse tem um propósito de revelar. Revelar o quê? Revelar a glória de Cristo, ele revela sobre o fim dos tempos, sobre acontecimentos dos fins dos tempos e também ele revela uma mensagem de esperança para os cristãos daquele momento e os cristãos de todos os momentos, de hoje e para todo sempre. Beleza? Propósito então definido. A segunda coisa é o autor, né? O autor da carta, eu seguindo minha cola, né? Para não esquecer nada, o autor da carta é o apóstolo João. Alguns teólogos, muito poucos, já questionaram se esse João é o mesmo João das cartas de João, do Evangelho de João, mas eu acho que fica muito claro, né? Na escrita, na introdução, na sua apresentação, de que é o mesmo João, né? Dos outros momentos. Inclusive o próprio contexto de estar preso na ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos, onde João estava quando ele escreveu, quando ele teve essa revelação do Apocalipse, era uma ilha usada pelos romanos naquela época para prender, né? Para realmente isolar, né? Tirar do meio deles ali as pessoas que falavam, que iam contra, né? O conhecimento e todo o Império Romano como um todo, né? E João, ele pregava esse novo evangelho, pregava essa verdade, e ele então foi isolado, foi retirado ali do meio de Roma para ficar preso nessa ilha chamada Ilha de Patmos. E inclusive há alguns registros de tradição de que ele ficava preso em uma caverna, né? Isso não é totalmente 100% comprovado, mas isso é coerente, nada fugiria da coerência se acreditássemos nisso, né? Tem inclusive algumas fotos da ilha, tá passando aí para vocês, e essas imagens mostram um pouco sobre o lugar, a realidade da onde o autor da carta do Apocalipse, do Apocalipse, João, estava, quando ele teve essa revelação. Terceira coisa, o destinatário, né? Para quem foi escrito o Apocalipse? O Apocalipse ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Então você tem aí as 7 igrejas que a gente vai ver no capítulo 1, verso 4, e Apocalipse 1, capítulo 11. Essas duas passagens deixam um pouco claro aí para quem estava sendo endereçado essas cartas, para as 7 igrejas ali da Ásia Menor. E eram igrejas que estavam sendo perseguidas, né? Foram perseguidas o tempo todo no primeiro século. Inclusive, 2 perseguições mais específicas foi na época do imperador Nero, né? Que perseguiu a igreja, matava cristãos, prendia cristãos. E também o imperador Domiciano, né? Que inclusive em seu período de imperador foi quando a carta do Apocalipse foi escrita. Então esses 2 momentos mais importantes ali quando se trata de falar sobre a perseguição dessas igrejas, da igreja em si no primeiro século, mas eles sempre foram perseguidos aí nesse período, certo? Depois também do destinatário, podemos falar, eu já disse aí em parte, sobre a data, né? Alguns estudiosos questionam sobre essa data, mas a grande maioria entende que o Apocalipse foi escrito na década de 90. Então pode ter sido ali no próprio ano 90, no primeiro século, até 95, 96, mas foi dentro desse período. Inclusive não há registro de nenhum outro cristão que esteve de maneira, que testemunhou, né, uma testemunha ocular, né, que viu Jesus Cristo, que andou com ele, que o tocou, né, e João inclusive em suas cartas ele é enfático sobre isso. Talvez não existe nenhum registro de nenhum outro que era testemunho ocular que estava vivo naquele momento, né? Então imagine-se que talvez João seja o único testemunho ocular que estava ainda vivo para poder falar que aquele Jesus Cristo, ele veio, ele esteve em terra, eu o vi, né? Então você vê que a história da igreja já estava caminhando, ele já estava chegando para o final do primeiro século. E o panorama histórico. E presta atenção com relação ao panorama.
É importante a gente entender esse panorama para a gente poder ter uma noção sobre, principalmente, a questão da mensagem de esperança que o Apocalipse traz. O panorama daquela época era um panorama de perseguição, era o panorama de uma solidão por parte do autor João, que estava preso em uma ilha. Entenda que o apóstolo João, eu quero que você, em todo o estudo, consiga entrar dentro da história, se imaginar na história, né? Feche os olhos aí nesse momento e tenta ser o apóstolo João, né? Tentar entrar na história e pensar talvez o que ele estava pensando, né? Imagine, por exemplo, que o apóstolo João, ele era um homem que creu em Cristo Jesus, acreditou, largou a sua vida, seguiu esse Jesus, o viu sendo morto, ele viu Cristo ressurreto, né, depois da morte, ele pregou e anunciou aquilo durante anos, ele viu o crescimento da igreja. Só que agora, no contexto do Apocalipse, esse João, anos depois, né, quase 70 anos depois, 60 anos depois da morte do seu Jesus Cristo, de Cristo, né? Ele estava ali preso em uma ilha, não podendo cumprir a missão de Jesus, que era testemunhar, porque ali ele estava praticamente em isolamento nessa prisão em Patmos. Ele estava diante de um contexto onde o Império Romano parecia se sobressair diante dessa perseguição. Viu os seus irmãos apóstolos já terem morrido, crucificados, decapitados, mortos de diversas maneiras. Viu o gnosticismo e outras heresias daquele momento crescendo de maneira a confundir muitos cristãos daquela época, pregando um Deus menor e um Cristo que não era um homem de corpo humano, mas uma energia, uma força, uma alma apenas, levantando essas heresias, enfim. Então imagine o contexto. Talvez até de uma crise na sua fé, porque também ali João já estava velho, próximo da morte, pensando talvez, será que valeu a pena? Será que ele podia falar igual o Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele estava nesse espírito, ou ele estava no espírito de, será que é verdade? Será que foi tudo em vão? Né? Vai acabar? Imagine esse contexto. Olha o contexto da cabeça, daquele momento, talvez deitado numa caverna pensando nisso. Este é o panorama do momento onde o livro de Apocalipse é revelado ao apóstolo João. Ok? Antes da gente entrar no capítulo, existem 4 linhas de interpretação do livro de Apocalipse. 4 linhas de interpretação do livro de Apocalipse. O primeiro é o pretérito, né, do passado, né, a linha de interpretação pretérita. Essa linha, ela entende que ao ler o livro de Apocalipse, você precisa compreender ele como fatos que não vão acontecer, mas que aconteceram. Mas essa é uma das linhas menos utilizadas, porque o livro mesmo se diz como um livro de profecia, não tem como você profetizar algo que já foi, né? Também é um livro que apresenta muitos sinais e símbolos que realmente é difícil enxergar isso em algum evento histórico que já ocorreu a ponto de ser registrado nesse livro. Então, enfim, essa é uma das linhas menos utilizadas para interpretar o Apocalipse. A outra, além da preterista, né, do pretérito, linha de estudo, de interpretação do Apocalipse, é a historicista. Essa linha historicista, ela leva em consideração que, ao interpretarmos o Apocalipse, você precisa ter uma ideia de que ali está sendo narrada uma história desde o 1º século até a segunda vinda de Cristo. Então, a historicista ela leva em consideração que são fatos relatados, históricos, do que já aconteceu e do que ainda há de acontecer até a segunda vinda de Cristo. Ok?
A terceira linha de interpretação é a simbólica idealista, né? O simbólico idealista, enfim. É uma linha interpretativa que entende que o Apocalipse, na verdade, não tem nada a ver com eventos históricos. Ali não está sendo narrado nenhum tipo de evento, não vai acontecer o evento do Armagedon ou o evento que seja. O que ele está narrando é uma história simbólica sobre o bem e o mal, o qual a gente precisa entender que o bem sempre triunfará no final. Então é uma linha mais ou menos com essa linha de interpretação. E a quarta e última linha de interpretação é a futurista, né, que nos leva a ler o livro de Apocalipse pensando como uma coisa do futuro, né, um entendimento apenas de fatos que vão acontecer até a segunda vinda. Com exceção dos 3 primeiros capítulos, a linha futurista só entende que eles são de fato eventos mas reais, que vão acontecer, mas todos exatamente isso, que vão acontecer, que estão sempre no futuro, até a segunda vinda de Cristo, ok? Você tem essas 4 linhas de interpretação e tem 2 formas de ler também o Apocalipse, que é uma leitura progressiva, né, que é uma leitura que te leva a acreditar que todos os eventos ali narrados em Apocalipse estão de maneira cronológica, né, sucessiva. Então você vai lendo o capítulo 1 até o 22, você vai lendo uma história cronologicamente sendo contada, e existe a forma de leitura recapitulativa, né, que é uma forma de ler o Apocalipse entendendo que ali na verdade está sendo narrado sempre um mesmo evento, só que de maneiras diferentes. A cada vez que é narrado o evento é acrescentado alguns detalhes, algumas coisas a mais para intensificar o texto, né, a narrativa. Então você tem essas 2 formas de fazer a leitura. Aqui eu não quero tomar uma linha apenas, né, que a gente vai sempre falar sobre o pensamento de um, o pensamento de outro, mas é claro que algumas são bem distantes da realidade, igual a linha preterista, que apesar de existir, algumas pessoas acreditarem, ela realmente é difícil usá-la para todo o livro, né? Ou essa leitura recapitulativa, né, que pode até ser que um ou outro fato possa ser dessa maneira, mas é notório que ali existe uma certa progressão nos fatos, ainda que talvez não de ordem cronológica, mas existem fatos ali. Enfim, então a gente não vai simplesmente rotular o estudo a uma linha de pensamento ou de interpretação, tá ok? Enfim, tendo todo esse embasamento sobre 5 critérios para interpretar, essa introdução técnica, né, o panorama, a data, o autor, enfim, e todas essas características de interpretação e de linha de leitura, agora sim nós vamos de fato abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos então entender o que está nessa referência, beleza? Bom, capítulo 1, vamos pegar aí essa passagem e já ver como que em um único versículo a gente extrai tanta informação, né? Veja que logo no capítulo 1, olha o que está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vou parar por aqui. Olha o que está escrito logo no início do capítulo. É uma revelação de Jesus Cristo. Vamos meditar na Escritura. Foi uma revelação. Lembra do panorama que nós escrevemos? O panorama do autor, João? Preso, talvez isolado, talvez ali contando as horas para, enfim, falecer, morrer. Ver todo aquele império romano crescendo, a perseguição, o gnosticismo, talvez um cenário de desesperança. Acontece uma coisa fantástica. Cristo aparece, surge para ele depois de tantos anos. Talvez a última vez que ele o viu, antes de morrer, foi na cruz, quando disse: olha, João, cuida aí da Maria, minha mãe, essa é sua mãe, esse é seu filho. E a última vez que talvez ele tenha visto foi ali, com os outros apóstolos, vendo ele ascender aos céus, e depois nunca mais. Depois era simplesmente uma vida, vendo milagres acontecendo através das mãos dos apóstolos, talvez de suas próprias mãos.
O que acontece é que depois de anos, muita coisa estava mudando. E nós, como seres humanos limitados, é claro que tendemos, uma vez ou outra, a talvez questionar nossa própria fé. Quem nunca? Talvez aí com anos de história nunca questionou, dependendo da situação que você passa. Situações que o próprio Deus permite que nós passemos para que a nossa fé seja fortalecida, né? E João talvez estivesse passando ali por aquilo. Isso é interpretação. Pode ser que sim, pode ser que não, mas dentro de uma prisão, isolado, talvez o cenário mais propício seja esse. E então acontece que Cristo surge e o revela, o Apocalipse. O revela coisas que a nenhum outro talvez tenha sido revelado. Talvez Daniel enxergou alguma coisa próximo disso, Isaías, próprio Cristo, claro, mas ali ele estava recebendo uma revelação que, em outras palavras, queria dizer assim: João, você está lembrado lá de Daniel, João? Quando Nabucodonosor viu aquela estátua e a interpretação foi de que reinos viriam, dominariam, mas depois sucumbiriam. Só que viria um reino que viria e este não sucumbiria. Este reino é o reino de Deus. É o reino que não sucumbe. É o reino que não vai perder, que vai reinar para sempre. João, eu estou vivo, João. Você está vendo o gnosticismo crescer, João, mas a minha verdade, o evangelho, a verdade, ela prevalece para sempre. É somente a palavra de Deus que vai prevalecer, João. João, o Império Romano parece que está ganhando. O Império das Trevas parece que vai vencer, mas João, eu estou aqui, João. Olha que fantástico. E entenda que a revelação, a palavra revelação, ela entende-se que o conhecimento revelado, ela não poderia ser conhecida através de nenhum outro método. Você não poderia conhecer aquilo que é revelado através da pesquisa, através do estudo, da dedução. Você não conseguiria entender a revelação se o autor dela, né, ou aquele que quisesse revelá-la, revelasse. E a revelação, Jesus quis revelar e revelou para João. Olha que fantástico, que atitude misericordiosa e esperançosa de mostrar para a gente. Se você não está entendendo o que eu estou falando, vamos pegar no contexto agora, atual. Essa epidemia, muita empresa fechando, muita gente falindo, pessoas talvez passando necessidades físicas, pessoas morrendo com a doença, um certo ar de pânico, de igrejas tendo que cultuar dentro de suas próprias casas. Mas entenda que a mensagem aqui para João é uma mensagem para a gente. É como se Cristo, através do Apocalipse, pudesse todas as vezes em situações como essa, dizer para a gente: oh, eu estou vivo, eu estou aqui. Eu estou aqui segurando a sua mão, cumprindo o que eu prometi, e o meu reino vai existir para sempre. Não é epidemia, não é nada que é mais forte do que eu. É mais ou menos isso que ele estava falando para João. O Apocalipse, que antes era um livro de interpretação de dar medo, na verdade aqui ele aparece como um livro de esperança. Um livro que fortalece os nossos laços com Deus, principalmente em momentos como esse. Que talvez você como cristão passa por perseguição ou passa por uma ridicularização diante da sociedade, uma perseguição não física, mas talvez ideológica ou física também. A revelação de Cristo para o apóstolo João é uma mensagem clara de Cristo dizendo: eu estou aqui. E não importa se você está preso, desolado, numa situação que teoricamente, humanamente, parece sem solução, eu estou aqui. E João, eu vou te revelar o que eu vou fazer. Eu arrepio, irmãos. Eu arrepio de pensar que o Apocalipse é essa mensagem. É a voz de Deus viva nos dizendo isso constantemente. Então este já é a introdução, é o primeiro versículo do capítulo 1 de Apocalipse. Eu não vou ler o texto todo, mas obviamente eu considero que você leu ou vai ler, né? Se não, dá um pause nesse vídeo agora, lê o capítulo e depois volta, porque eu vou citar apenas questões aqui que podem gerar dúvidas, não é nesse estudo aqui. Então, a revelação foi Cristo que deu ao apóstolo João uma mensagem de esperança, de renovação
e ele iria trazer essa mensagem para todas as igrejas, para as 7 igrejas ali, e a gente vai entender a representação simbólica desse número 7, das igrejas e etc. Beleza? Outra coisa também que chama atenção no capítulo 1 é o poderio do mensageiro, do autor da mensagem, na verdade, o Cristo. Né? Veja que aqui nesse capítulo 1 você vê no versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Olha o poderio. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que tem o controle de toda a história, que tem o controle do passado, do início da criação até o final dela na palma das suas mãos. Né? O poderio daquele que está revelando essa mensagem. A soberania deste grandioso Deus, e por isso devemos adorá-lo constantemente. Às vezes, quando eu leio isso, eu me sinto ridículo perto das minhas orações ou das coisas que eu falo com Deus, porque tem coisas muito maiores do que essa epidemia, do que os nossos problemas pessoais. E aqui ele está mostrando, eu sou grandioso, isso aí, seu problema é um probleminha para mim, que eu levo em muita consideração, que eu trato com muita importância, mas no sentido do probleminha, no sentido que é fácil eu resolver. Né? E esse Deus também, no versículo 8, se você ler aí, ele também mostra mais uma característica desse poderio. Né? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Então, pegamos aí que o Apocalipse, capítulo 1, a mensagem do Cristo, a mensagem de esperança e a mensagem daquele que é poderoso para fazer todas as coisas, como bem entender, do jeito que quiser. E ele vai falar aqui que tudo que vai acontecer dos capítulos posteriores é possível, vai acontecer, porque quem está falando é o Todo-Poderoso. É o que fez tudo, é o que era, o que há de vir. Alfa e ômega, para quem não sabe, são as letras do início e do fim do alfabeto grego. Né? Alfa seria equivalente ao A e ômega equivalente ao Z. Então ele é tudo, ele é o início, ele é o fim. Beleza? Outra coisa que chama atenção, que às vezes pode surgir dúvida no estudo do Apocalipse, é a pergunta: quem são os 7 espíritos? Né? Se você leu aí no versículo 4, depois que ele fala daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem são esses 7 espíritos? Existe uma linha interpretativa que entende que seria 7 anjos, né? 7 anjos dotados de poder de Deus, e que, inclusive em Hebreus, né, no capítulo 1, se eu não me engano, que fala que o anjo, né, colocado como um espírito. Né? Então, quem acredita nessa passagem como um anjo, tem isso aí como um entendimento. O problema desse entendimento, dessa interpretação, é que ao considerarmos que isso aqui, esses 7 espíritos sejam 7 anjos, você tem um problema, primeiramente, com a escritura, com o E maiúsculo, que normalmente é usado para referir-se ao Espírito Santo, e também porque em nenhuma outra passagem do Apocalipse, quando vai falar de anjos, usa o termo espíritos. Quando vai falar de anjo, fala de anjo mesmo, não usa o termo espírito. Por que aqui, especificamente, ele utilizou o termo espírito para falar de anjos? Então existe esse problema aí na interpretação, entendendo-se que 7 espíritos são 7 anjos. Mas a outra linha interpretativa, que ela é de maneira geral, de modo geral, ela é mais aceita, é que esses 7 espíritos sejam o Espírito Santo. E que o 7, e aí a gente vai ver isso todas as vezes que o 7 vai aparecer no Apocalipse, ele tem uma representatividade não literal, mas simbólica de um todo, de plenitude. Então aqui ele está falando como se o Deus que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos no sentido do Espírito Santo em sua totalidade. Né? Ele vai estar em sua totalidade. E também outra coisa que reforça que os 7 espíritos é o Espírito Santo é que neste contexto do versículo você vê aí que parece que ele está dizendo uma ação da Trindade, porque ele fala da parte daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, que no caso seria o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Veja que aí uma ação da Trindade, né? Seria meio sem sentido
até incoerente com outras passagens bíblicas, quando vai se referir dessa maneira, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ser os 7 Espíritos qualquer outro ser celestial que não seja o Espírito Santo, ok? Outra dúvida que pode surgir está aí no versículo 5, que fala primogênito dos mortos, né? Peraí, primogênito dos mortos? Mas se Jesus é o primogênito dos mortos, e Lázaro? E os outros que foram ressuscitados, né? Só que estes morreram, ressuscitaram e morreram de novo, né? Jesus é o primogênito dos mortos porque ele ressuscitou e assim ficou, não morreu mais, né? Então ele é o primogênito dos mortos, para se surgir essa dúvida, né? Outra coisa também, tá no versículo 7, verso 7, que fala, eis que vem com as nuvens. É importante aqui ressaltar essa passagem, porque é uma das passagens que nós utilizamos para a doutrina do arrebatamento, de como vai acontecer essa segunda vinda de Cristo, né? E é uma segunda vinda onde esse Cristo ressurreto, ele surge nas nuvens. Está aqui nesse versículo 7, eis que vem com as nuvens, além de outras passagens também, como Mateus 24:30, que eu vou colocar aqui também, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versículos 16 a 17, tá? Então são outras passagens que reforçam a doutrina e reforçam aí o critério que nós colocamos, o primeiro critério de que entender a Bíblia precisa ser um entendimento num contexto total, né? Então se tem isso em outras passagens, reforça mais ainda a interpretação disso aqui ser de fato essa vinda nas nuvens do Filho do Homem, ok? Outra coisa também, para a gente concluir aqui essas palavras que podem surgir dúvida no estudo, né? São esses 7 tudo, né? 7 estrelas, 7 castiçais de ouro, os 7 anjos, enfim. O que são essas coisas aí? O que são esses 7 castiçais de ouro? Né? Para quem está perdido aí, está no versículo 13, né? Que o João, ele viu, né? Virou e viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais de ouro ele viu uma figura semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Enfim, você tem aí no versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, né, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Enfim, o que são esses 7 castiçais, essas 7 estrelas? Eu acho que essa é a mais simples e leva-se em consideração dos critérios que a gente está utilizando para interpretar, que é, para entender um versículo, você precisa entender um contexto de todo o capítulo, de todo o texto. Então você vê no versículo 20, ele diz, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. As 7 igrejas aí são as igrejas que ele cita no versículo 11, da Ásia Menor que eu citei, que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então você tem aqui as 7 estrelas sendo os anjos das igrejas, né? E os 7 castiçais sendo de fato as 7 igrejas. E aí pode surgir uma dúvida, depois que a gente deixa claro o que são as 7 de cada uma, é o que são os 7 anjos, né? Existem também algumas interpretações, 2 delas um pouco mais fortes, que é a interpretação de ser de fato 7 anjos, agora sim vai ser anjos, mas também é uma interpretação que não é tão longe da realidade, porque você tem ali 1 Coríntios 11, uma citação onde Paulo parece deixar que a gente entenda que exista de fato anjos, né, seres celestiais na igreja, mas aqui é com um significado de mensageiro. E esse mensageiro que ensina a igreja, que exorta a igreja, normalmente é o pastor. E essa é a interpretação às vezes mais aceita, que esses 7 anjos das igrejas são os pastores das igrejas. E em todos esses casos, o número 7 não sendo tratado de maneira literal. Por mais que você tenha, por exemplo, os nomes das igrejas aí, isso é na verdade uma representação de todas as igrejas, né? Cada uma delas ali representando uma igreja que existiu de fato, mas que representa toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Tudo aquilo que elas vão ser orientadas nos próximos capítulos, exortadas, enfim, a gente vai servir para a gente, né?
Então esses 7 aí sempre considera-se um número em totalidade, em plenitude. Os 7 espíritos com relação ao Espírito Santo, as 7 estrelas como estes 7 anjos ou todos os pastores, esses 7 castiçais sendo as 7 igrejas, no caso todas as igrejas do mundo até o fim, né, dos tempos. Enfim, pessoal, eu quero concluir o estudo desse capítulo 1 de Apocalipse fazendo uma referência ao versículo 5, na parte B, que ele diz que este, que é o primogênito dos mortos, né, o Cristo, né, o príncipe dos reis da terra, é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É muito bonito isso, é muito belo saber que a mensagem do Apocalipse é de um rei soberano sobre todos os reis da terra, é de um ser grandioso que é Cristo e que podemos contar de que este grandioso Cristo nos ama e nos lavou de todos os pecados. Então é importante que a gente aplique isso na nossa vida. Vamos estudar todo o capítulo de Apocalipse, nós vamos estudar minuciosamente, meditando passagem por passagem, lembrando que o autor desta carta te ama, ele nos ama e ele nos lavou de todos os pecados. Então, não importa a interpretação que vai vir daqui para frente, eu gosto muito de saber que aquilo que é intenção do autor, daquele que está revelando essa mensagem, é de alguém, é da intenção de alguém que nos ama e que nos perdoa. Então, entenda que o contexto do Apocalipse, que fala sobre essas coisas que nos chamam a atenção, do contexto sobrenatural, do contexto realmente do fim, do mistério, né, que chama a atenção, ele também é de um contexto esperançoso, é de um contexto que, novamente, glorifica aquele que deve ser glorificado e que, novamente, nos lembra da missão que estamos para viver, do contexto histórico, que epidemia ou qualquer outra situação histórica que pode acontecer, que nós saibamos como agir mediante elas. Então, aquele homem preso na ilha de Patmos teve essa revelação que falou com ele naquela época e fala conosco hoje. É uma mensagem que mostra que o Eterno invadiu a história, né? Que o grandioso Cristo veio sobre a história, veio sobre esse império romano, sobre essa perseguição do mundo com aquele que acredita em Cristo, sobre as heresias que são lançadas, os falsos mestres, os falsos profetas. Todos estes vão sucumbir diante do reino de Deus. É uma mensagem que diz que vai acabar tudo isso, que nós vamos ser erguidos junto com Cristo nas nuvens. Então é uma mensagem poderosa do soberano Deus. Então este é o Apocalipse, que é só o começo dos estudos. E se dedique a assistir esse vídeo com calma, a anotar, para que nos outros estudos também a gente venha aprendendo parte a parte da passagem, que não sejamos enganados por heresias, por falsos mestres, e que com esse estudo a gente possa realmente acrescentar mais de Deus na nossa vida, no contexto que nós estamos vivendo, seja isolados em casa ou não. Amém? Então Deus abençoe e até o próximo estudo. Tchau, tchau.